Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nós veremos nesse texto maravilhoso o nascimento do Messias, aquele que salva, e veremos também o seu reino. Nós veremos em apenas um versículo, como foi dito, Isaías capítulo 9, apenas no versículo 6, nós veremos 7 características, das quais se apresenta também os atributos do Senhor. Essas características são exclusivas do Senhor, ninguém tem. Então, vamos rápido abrir a palavra e vamos receber do Senhor poder e autoridade através da sua palavra. Abra a santa palavra. Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Senhor meu Deus, Santo, bendito, já louvamos o teu nome. Abre, Senhor, o entendimento de todos aqueles que acompanha o canal A Poderosa Palavra de Deus, que a tua palavra, Senhor, possa nos direcionar segundo a tua vontade. Amém. Que texto maravilhoso! O texto que nós lemos fala daquele que foi prometido lá no início, após a queda do homem, Adão e Eva. O homem, Adão e Eva foram criados perfeitos, sem nenhuma inclinação para o mal, para o pecado, puros, castos, santos. Mas o diabo entra em cena e começa a sussurrar no ouvido de Eva, também de Adão, e eles ouvem a voz do inimigo e desobedecem a Deus, como nós sabemos a história, Gênesis capítulo 3. Mas após a queda do homem, toda a raça humana herdou o pecado original, passado hereditariamente para toda a raça humana. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, na sua pré-existência, na sua onisciência, ele já sabia que isso ia acontecer. E o Redentor, o Filho de Deus, o unigênito, como fala João 3,16, ele veio para resgatar eu e você do império do pecado, da carne, das vontades e desejos. Então nós vemos aqui rapidamente o livro do grande profeta Isaías. O nome Isaías significa salvação de Javé. Significa que o nome dele é a salvação vem de Deus. Que nome maravilhoso! No hebraico, o nome de Isaías significa isso, salvação de Javé. Aí você pergunta, quem foi Isaías? Isaías, ele foi filho de um homem chamado Amós. Foi profeta nos reinados de 4 reis, no reinado dos reis de Judá. E o primeiro dos reis foi o rei Uzias, o segundo Jotão, depois Acais e o rei Ezequias. E isso foi no ano aproximadamente 740 a.C. O profeta Isaías, ele profetizou aproximadamente durante 47 anos, fazendo a vontade de Deus. Eu estou seguindo o Senhor, mesmo fraco, debilitado, mas o Senhor todos os dias ele tem me sustentado. Eu estou há 28 anos, sou um bebê, sou uma criança para o profeta Isaías. Isaías profetizou. O que é profetizar? É falar a profecia, aquilo que Deus mandou falar para o povo. E hoje todo aquele que prega a palavra, a Bíblia Sagrada já está profetizada, ele age também como profeta. Todo aquele que abre e lê falando dos feitos e maravilhas do Senhor, esses são profetas do Senhor. Porém, toda a profecia já está aqui na Bíblia, já está fechada o cano. Então nós vamos aqui para o propósito do livro. Quando nós olhamos aqui Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico.
aquele que profetizava sobre o Redentor. Redentor significa libertador e resgatador. Aquele que te liberta, aquele que te resgata. De quê? Da opressão, do pecado, do desespero. Então Jesus é o Redentor. Ele é o Messias. É sinônimo. O que é Messias? Messias é Salvador. Ele me salva, ele te salva. E você pergunta, de que o Senhor vai me salvar? Ele vai te salvar primeiro de você mesmo, do teu ego, da tua autossuficiência, porque é necessário entendermos que sem ele nada podemos fazer, porque tudo vem dele, todo o poder, toda a autoridade, até para aqueles que não conhecem ao Senhor. Então o propósito é apresentar Jesus como Redentor, como o Messias, e ensinar o povo. Vamos falar no contexto quando foi escrito, naquela época, em 740 a.C., nós vemos que é ensinar que Deus é poderoso, e ensinar que Deus sendo poderoso é necessário que o povo, para se aproximar de Deus, o povo seja santo. Aí você pergunta, mas todos nós somos pecadores. Mesmo sendo pecadores, é preciso entendermos que a nossa santificação não vem de mim, não vem do presidente, não vem do prefeito, governador, não vem do juiz, não. Quem nos santifica é o próprio Deus. Então é necessário o povo naquela época ser santo, e para os dias de hoje a mesma coisa, porque a palavra de Deus ela não muda. O que mudou no Antigo Testamento foi o quê? Os ritos e as questões cerimoniais, as festas, mas o decálogo, os 10 mandamentos, a lei do Senhor permanece a mesma. E mesmo assim tem muita coisa a nos ensinar. Então nós vemos que o livro ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, fala do tempo em que Judá é ameaçada pela Síria. Então, do capítulo 1 ao capítulo 39, o reino de Judá, da qual Isaías estava lá profetizando, é ameaçada pelo exército assírio. Aí você diz, mas por quê? Porque o povo estava pecando, estava adulterando, se prostituindo, estavam com inveja, estavam profanando os mandados e os estatutos do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 40 ao 55, fala da humilhação do povo, que foi expulso da sua terra, Jerusalém, como castigo. Do capítulo 1 ao 39, o povo está sendo ameaçado, mas o profeta está lá dizendo, arrependei-vos, convertei-vos, e o povo nada. Quando chega do capítulo 40 ao 55, o povo é feito cativos, e eles vão para o cativeiro babilônio, como conhecemos a história. E esse cativeiro, o Senhor diz que durará 70 anos. E quando nós olhamos aqui do 56 até o 66, Isaías capítulo 56 ao 66, nós vemos que o Senhor promete, através do profeta Isaías, trazer o povo de volta. Após os 70 anos de cativeiro, o Senhor traria de volta de todas as partes a qual o povo se encontrasse. Mas é necessário entender que o Senhor vai trazer os remanescentes. Tem muita gente que diz, não, o Senhor trouxe todos. Não, muitos ficaram por lá, mas aqueles que foram fiéis, ou mesmo aqueles também que não foram fiéis, o Senhor trouxe. E mesmo assim, quando nós lemos do 56 ao 66, nós vemos que o profeta Isaías começa a orientar o povo, dando conselhos, ou seja, após a volta do cativeiro. Quando nós vamos agora, abra Isaías, convido você, capítulo 6, versículo 8. Quando nós abrimos Isaías, capítulo 6, versículo 8, nós vemos que Isaías, ele começa o seu ministério. Isaías, capítulo 6, versículo 8, quando nós vemos o contexto antes, ele tem um encontro com o Senhor, uma visão maravilhosa. E ele não se acha digno de estar ali na presença do Senhor. Parafraseando, eu estou dizendo agora. E ele fala para o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E o Senhor, não seja por isso. Parafraseando. O Senhor ordena um anjo com a tenaz, tira brasas vivas do altar
E essa brasa viva que sai do altar do Senhor, sendo carregada pela tenaz, toca nos lábios de Isaías, e o pecado dele e toda a iniquidade é retirada e ele é purificado. Quando chega em Isaías capítulo 6, versículo 8, o Senhor conversando com Jesus e com o Espírito Santo, porque são um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus, três pessoas distintas, mas na mesma essência, no mesmo objetivo, na mesma concordância. E eles conversando, eles falam: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? E os anjos do céu, a Bíblia mostra, eles almejavam vir para a terra para evangelizar. Mas o Senhor deu esse privilégio a quem? A mim e a você. Como está confirmado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Fala que eu e você somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante que sai da sua terra e vai representar o seu reino, o seu país, a sua nação em terra estranha. Significa dizer que eu e você estamos aqui na terra, mas nós não pertencemos a essa terra. Você sabia disso? Mesmo você tendo RG, CPF, quando você se torna filho de Deus, você faz parte do reino de Deus. Nós vemos isso em Filipenses 3:20, que diz: a nossa pátria não é mais terrena, a nossa pátria é celestial, de onde aguardamos Jesus que virá outra vez e transformará nosso corpo abatido para ser semelhante ao dele em glória. Então nós somos o quê? Representantes do Senhor aqui na terra. Em Isaías 6:8, abra a palavra, veja o que é que fala. Isaías 6:8, depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse Isaías, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele ouviu o Senhor dizendo: quem é que nós enviaremos para pregar, para evangelizar? E ele se dispôs. Aplicação para mim e para você. O Senhor se agrada de todo homem, de toda mulher, toda criança, jovem, idoso, que tem disposição. Que você nessa hora, juntamente comigo, possa dizer também: Senhor, eis-me aqui, me usa, faz comigo segundo a tua vontade, que eu e você venhamos a ser instrumentos na mão do Senhor Todo-Poderoso. Então convido você rapidamente a abrir o texto agora que nós lemos, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesse versículo que nós lemos novamente agora, fala das 7 características das quais se apresentam também atributos exclusivos do Senhor. E nós vamos aprender rapidamente muito sobre essas características. Primeiro você vai aprender que Jesus ele é apresentado como um menino e como um filho. Aí você pode dizer, é a mesma coisa? Não. Pode ser a mesma coisa na gramática portuguesa ou de qualquer outra nacionalidade na terra. Mas na Bíblia, biblicamente mesmo, não é isso. Vamos ver no hebraico o que significa. Isaías 9,6 fala assim: porque um menino nos nasceu. Você sabe o que significa menino nos nasceu no hebraico? Significa natureza humana. Significa dizer que Jesus é humano. Com uma observação, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não teve relação entre homem e mulher, não. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de uma mulher chamada Maria. Então nós vemos o menino nos nasceu, primeira característica, que está mostrando o quê? A humanidade, a natureza humana de Jesus. Abra agora Gálatas 4:4, vamos confirmar um pouquinho mais. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos confirmar mais? Abra agora Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal.
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14 fala uma coisa que a ciência não entende, não concorda. O quê? A virgem conceberá. Significa ação sobrenatural de Deus. E o seu nome será chamado o quê? Emanuel. Emanuel no hebraico significa Deus conosco. O Senhor está nesse momento comigo e Ele também está com você que está acompanhando a santa e bendita e poderosa palavra. Agora nós vamos também aqui para a segunda característica das quais se apresenta os atributos do Senhor. Isaías 9,6 continua ainda dizendo: porque um menino nos nasceu, natureza, um filho se nos deu. Um menino, nós vimos a natureza, um filho se nos deu, ou seja, a ligação do verbo está apontando ainda para Jesus. Um menino nos nasceu, natureza humana, um filho se nos deu. O que significa no hebraico quando Jesus é apresentado também como filho. Ele é apresentado antes como menino para mostrar para mim e para você a natureza dele, como nós vimos em Isaías 7,14. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, porque a virgem concebeu. Isso é sobrenatural. Então, o que significa um filho? Significa no hebraico natureza divina. O que é a natureza divina? Significa dizer que Jesus é Deus. A tua mente agora pode estar dando nó, você pode estar em surto agora, em choque, mas é isso mesmo que você está entendendo agora. É isso mesmo que os teus neurônios, através das sinapses, estão te mostrando. Jesus, ele tem as duas naturezas. Ele é homem e ele é Deus. Que coisa sobrenatural. Quem vai compreender Deus? Só a sua graça nos basta. Então, um filho, como nós vemos aqui, significa o quê? Um filho se nos deu. Veja, esse filho foi dado para mim e para você, para o meu bem e para o teu bem. Filho significa natureza divina. Vamos confirmar? Abra Lucas 2,11, que fala onde Jesus nasceu. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo e Senhor. Então Lucas capítulo 2, versículo 11, fala que ele nasceu aonde? Em Belém de Judá. Porque Davi é de Belém de Judá, o rei Davi. E o Senhor, no milênio, ele vai sentar lá no Oriente Médio, no trono de Davi, e nós, a igreja, estaremos lá, 1000 anos aqui na terra com o Senhor. Mas isso aí é para outra ministração, se Deus permitir. Então nós vemos aqui em Lucas 2,11, na cidade de Davi nasceu quem? Jesus, o Salvador, lá no Oriente Médio, lá na região da Palestina, conhecida hoje como Palestina. Antes dos romanos, a região da Palestina era conhecida como Judeia, por causa do nome judeu. Mas, quando chegam os imperadores pagãos, ele muda para Palestina. Mas, Jesus nasceu em Belém de Judá. Eu convido você a abrir ainda, vamos confirmar mais, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Nós vemos aqui que Jesus, ele morre morte de cruz, ele ressuscita ao terceiro dia e ele se apresenta para aproximadamente 500 pessoas, em especial também para os apóstolos. Ele diz: foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. O que é que está falando Mateus 28, 18? Que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, não só no céu, mas na terra, nas regiões celestiais. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos confirmar ainda mais. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por quê? Porque ele ressuscitou através do que fala João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu único Filho, primogênito, e ele se entregou no meu e no teu lugar, e ele tem todo o poder e autoridade. Por quê? Ele morreu morte de cruz e ressuscitou sem nenhum pecado. Ele é Deus.
Então nós aprendemos que menino, natureza humana, filho, natureza divina, mas ainda tem mais características e atributos que fala do Senhor, no versículo de Isaías 9:6. Continua lendo comigo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, natureza humana, um filho se nos deu, natureza divina. O governo está sobre os seus ombros. O que significa dizer quando Isaías 9:6 fala que o governo está sobre os ombros de Jesus? Vamos ver no hebraico? No hebraico, quando fala que o governo está sobre os ombros de Jesus, significa que Jesus, ele tem para mim e para ti o quê? Esperança. Jesus, ele é a nossa esperança, ele é a nossa glória e ele é a nossa paz. Vamos confirmar isso? Abra em Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, lá depois de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que fala assim: aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos isso aqui nós vemos que ele veio e ainda ele virá a segunda vez, em duas etapas. Na segunda volta de Jesus, o que é que acontece? Vai ser dividido em duas etapas. 3 anos e meio, nós vemos isso aí. O que é que acontece? Nós vemos que ele vem, arrebata a igreja nas nuvens, sem tocar na terra. Os escolhidos são arrebatados. E depois dos 7 anos da grande tribulação, ele vai vir com a igreja e todo olho aqui na terra o verá. Nós vamos entrar no mérito, isso em outra oportunidade. Então, o que significa o governo? Significa dizer que ele é aquele que vai reinar. Então, nós temos esperança. Eu acabei de falar de milênio. O Senhor reinará aqui na terra, literalmente, 1000 anos. E o seu reinado será de paz, de alegria, de justiça. Não haverá corrupção, só gozo e alegria, porque o diabo vai ser aprisionado durante 1000 anos. Então nós vemos aqui que o governo está sobre os seus ombros. E 2,13 fala isso: aguardamos a bem-aventurada esperança do Rei da Glória, que é Jesus. Vamos confirmar mais. Abre Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14. O que é que fala do governo do Senhor? Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade do mundo. O que é que está falando em Efésios 2,14? Ele é a nossa paz, aleluia, o qual em ambos os povos fez um. O que é que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que Jesus, ele salva não só o israelense e o grego, ele salva de todas as nações aquele que crê. Independente se você é africano, asiático, brasileiro, americano, japonês, quando você se entrega a Jesus, independente da tua etnia, da tua nacionalidade aqui na terra, você se torna um único povo que estará fazendo parte do reino de Jesus, o Messias. E ele fez o que também? Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Nós abrimos Mateus 27:51, fala que quando Jesus se entregou lá na cruz e disse: Pai, está consumado, o que foi que aconteceu? Antes, para adorar a Deus, só entrava uma pessoa, o sumo sacerdote, para interceder e sacrificar a Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo. Mas o Senhor Jesus, ele quebrou a barreira de separação. Mateus 27:51 fala que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. Significa dizer que todo aquele que é filho e filha de Deus tem acesso a chegar aonde? No lugar santo dos santos, que é na presença do Senhor, e ali adorar e falar com Ele. Nós vamos agora também, abra Isaías 9:6, nós vamos para a quarta característica, da qual apresenta atributos exclusivos que só Jesus tem. Fala que ele é maravilhoso. Isaías 9:6, o que é que fala? O seu nome será maravilhoso conselheiro. O que significa no hebraico quando fala que o nome de Jesus será
maravilhoso conselheiro. No hebraico significa, ele é incompreensível. O que significa isso no hebraico? Ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, ele é tão belo, ele é tão majestoso que não conseguimos mensurar, não conseguimos descrever a beleza do Senhor. Ele é incompreensível, mas ele no hebraico não só é incompreensível, porque maravilhoso conselheiro significa também extraordinário. Extraordinário é aquele que supera aquilo que é excelente. Ele é extraordinário. Significa dizer que o score de nota de 1 a 1000, a milhões, ele já alcançou todos. Ele é o pós-doc em todas as áreas. Ele é doutor por excelência. Vamos confirmar isso? Convido você a abrir Juízes 13:18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Nós vemos que até no Antigo Testamento, Jesus ele aparecia, você sabia? Como apareceu para Balaão, na frente da jumenta, apareceu para vários homens e mulheres de Deus. E aqui, quando nós vemos aqui, Juízes 13:18, o anjo do Senhor, que é a teofania, manifestação visível de Deus, o próprio Jesus estava ali, ele diz: por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Então nós vamos agora para a quinta característica das quais apresenta os atributos únicos e exclusivos do Senhor Jesus. Ele é Deus forte. Vamos lá para Isaías 9:6 ainda. Ele não só é menino, ele não só é filho, ele não só tem um governo sobre os seus ombros, ele não só se chama maravilhoso conselheiro, mas ele também se chama Deus forte. O que significa Deus forte no hebraico, na Bíblia e no texto? Significa que ele é o quê? O Elohim. Elohim significa onipotente, todo-poderoso. El Shaddai, o todo-poderoso. Vamos confirmar isso? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele fala para João, na revelação das cartas às 7 igrejas da Ásia. Abra comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele fala e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o fim, como fala Apocalipse 1:8. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o Senhor, que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, como fala Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Então não tenha medo de nada, não tenha medo do desemprego, não tenha medo das enfermidades, não tenha medo do homem mau, da mulher mau, não. Confia no Senhor, te entrega a Ele, porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Elohim, o Todo-Poderoso. Vamos para o sexto princípio. Ele também é Pai da eternidade. Então nós vemos aqui que além dele ser maravilhoso conselheiro e Deus forte, ele é Pai da eternidade. O que significa Isaías 9:6 quando apresenta Jesus como Pai da eternidade? No hebraico significa dizer que ele é o quê? Ele é Pai e Rei, que cuida de seus súditos. Nós somos súditos do Senhor, fazemos parte do seu reinado. Vamos confirmar? Abra Mateus capítulo 18, versículo 14. Vamos ler junto comigo, Mateus capítulo 18, versículo 14. Assim também é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perda. Ou seja, não é vontade do nosso Pai que um dos pequeninos se perda. O que é que a palavra do Senhor está dizendo? Em Mateus 18, 14. O Senhor não é da sua vontade que eu e você se perda. Pequeninos ali tem dois significados: a criança, a inocente, e todo aquele e toda aquela que se converteu há pouco tempo, ainda é um bebê na fé. O Senhor, Ele te ama, Ele zela e cuida de você. Esse é o amor de Deus. Vamos confirmar ainda mais? Abra Romanos 8,17. E seus filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então a palavra está falando em Romanos 8,17, se eu e você verdadeiramente somos filhos do Senhor, nós somos o quê?
Co-herdeiro juntamente com Cristo lá no céu. Jesus, ele já é o dono do céu. E nós somos o quê? Co-herdeiros. Significa que somos o quê para ser herdeiros? Somos filhos do Senhor. O Senhor nos adotou. Ele mudou a nossa sorte. Então vamos confirmar essa palavra. Abra no Salmo 90, versículo 2. No Salmo 90, versículo 2, o que é que diz? Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor, ele é o pré-existente. Eternidade não é cronológica, não existe início, não existe contagem. É toda eternidade. 1 bilhão, 10 trilhões, 500 trilhões, ou seja, o Senhor, ele é eterno. Vamos agora rapidamente para a última característica da qual apresenta atributo exclusivo do Senhor. Ele não só, como nós lemos Isaías 9,6, é menino, que fala da natureza humana. Ele não só é filho, que fala da natureza divina. Não só o governo está sobre os seus ombros, que fala da esperança. Não só seu nome é maravilhoso conselheiro, que fala também, quando ele é maravilhoso conselheiro, que ele tem cuidado de ti, que ele é aquele que se chama o maravilhoso, o belo. E não só também, quando nós vemos aqui na palavra, ele é Deus forte e Pai da eternidade, mas ele também é príncipe da paz. Então a última característica, o último atributo mostrado em Isaías 9,6 fala que ele é o príncipe da paz. O que significa no texto Isaías 9,6, quando Jesus é apresentado como príncipe da paz? No hebraico e no texto significa: o seu governo traz a paz. Jesus é apresentado como príncipe da paz, significa o seu governo no original traz a paz. Vamos explicar. Significa dizer que o governo de Jesus é justo. O governo de Jesus é organizado. O governo de Jesus tem igualdade. O governo de Jesus tem justiça. O governo de Jesus tem amor. O governo de Jesus tem gozo e alegria. Vamos confirmar rapidamente Salmo 72, versículo 7. Abra a palavra no Salmo 72, versículo 7, que diz assim, falando de Jesus: em seus dias o justo florescerá e haverá abundância de paz, até que não haja mais luta. Aleluia! Bendito seja teu nome. Na conclusão, para encerrarmos agora, Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6, o Senhor fala agora para mim e para ti. Ele é o Senhor, ele não muda, ele é o mesmo. Ele é eterno. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe quem é Jacó, né? Filho de Isaac. O nome Jacó significa usurpador, enganador. Jesus tira esse nome e bota Israel, príncipe de Deus. Então, se referindo ao povo que é desobediente, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos confirmar mais ainda? Mateus 11:25. Jesus fala para mim e para ti, para encerrarmos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Até o próximo vídeo do canal A Poderosa Palavra de Deus, com o presbítero Sérgio Santo. Compartilhe, se inscreva e me ajude a juntos compartilharmos e divulgarmos a santa e poderosa palavra. Amém.